até a Esta câmera. conferência será gravada agora. Bacana. Opa, Então, desculpa. estamos pedindo o consentimento de todos para gravar a nossa transmissão, né, com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, as pessoas que estiverem no aplicativo e quiserem interagir conosco, podem interagir, fiquem à vontade para fazer pergunta, para tirar dúvida, explorem bastante o conteúdo, porque é muito rico, a apresentação está bem completa em relação aos passos iniciais. Tá? Então, bora lá, vamos começar? Bora, tá na tua mão, cara. Fica aí, à vontade, firme. Então, vamos lá falar de Lei Geral de Proteção de Dados, um panorama geral aqui que a gente vai trazer para vocês. O que nós vamos abordar aqui? Então, nós vamos falar um pouco sobre o que é a LGPD, o que são os dados e o que é tratamento de dados, princípios da lei, extremamente necessário para a gente conseguir entender e implantar a lei, as bases legais, que são as hipóteses de tratamento oriundas do artigo 7º da legislação, o que é necessário fazer, governança corporativa, impactos no RH. A gente fala um pouco sobre as fases, pré-contratual, fase contratual e fase rescisória, terceirização de dados, a parte que dói no bolso, sanções da lei, a figura do encarregado, né, um dos personagens da legislação, que é o encarregado de proteção de dados, conhecido aí pela legislação como DPO, Data Protection Officer. Deixo claro que essa expressão é oriunda da GDPR, eu vou explicar aqui. Boas práticas de governança, por onde começar, e a figura do encarregado terceirizado. Então, vamos lá. O que é a LGPD? A LGPD ela é oriunda da GDPR. A GDPR é a legislação europeia, que significa Regulamento Geral de Proteção de Dados. Traduzindo aqui para o nosso idioma tupiniquim. É um regulamento europeu que nós trouxemos, que a legislação brasileira incorporou, trazendo aí, então, e transformando na nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Aí você vai perguntar, né? O André tá inclusive contribuindo aqui, ó. Tudo bem, André? Joia, cara. Tudo bem, como é que tá, William? Tudo bem, como é que tá, William? Tudo ótimo, cara. Privilégio ter você aqui dividindo conhecimento com a gente, cara. Legal, obrigado. Boa apresentação para vocês aí. Vamos lá. Então, dando continuidade, a gente estava falando aí a origem da LGPD. Ela vem da Inglaterra, vem da Europa, aliás, vem da Europa, União Europeia, de um modo geral, com a GDPR. E aí vocês vão perguntar, né, mas o que o Brasil tem a ver com isso? Por que o Brasil comprou essa ideia aí da GDPR? A gente tem que pensar o seguinte, né, um mundo globalizado, as informações que a gente tem hoje, elas facilmente rodam o mundo através das redes sociais. E a GDPR, a União Europeia, ela fechou o cerco em relação às empresas que vão participar economicamente do meio europeu, dizendo o seguinte, ou os países se adequam protegendo os dados, ou eles não fazem parte, então, do nosso negócio econômico aqui da União Europeia. Então, os países correram atrás, dentre eles Brasil, Estados Unidos, Argentina, enfim, outros tantos países já têm consolidada a sua Lei Geral de Proteção de Dados. Por conta disso, porque é extremamente importante que a gente mantenha as nossas comunicações com o globo de um modo geral. Então, vamos lá. Dados e os tratamentos de dados. O que é dado? Vamos pensar o seguinte, dado é tudo aquilo que identifica o indivíduo, que diz respeito à pessoa natural. Nós somos os dados. E o que nós fazemos com os nossos dados significa o tratamento de dados. Então, tratamento significa tudo aquilo que se faz com o dado, inclusive a coleta do dado. Coletei o dado, seja ele por telefone, seja porque eu anotei, de qualquer forma. Então, eu coletei o dado, eu estou tratando o dado segundo a nossa legislação. Então, dado é o que identifica o indivíduo e o tratamento de dado é o destino que nós damos a esse dado. O que é tratar um dado, então, efetivamente? Tem um pessoal com o microfone aberto. Eu vou pedir para fecharem os microfones e a gente abre os microfones conforme for havendo perguntas, porque aí a gente consegue controlar o fluxo de vazamento de informação. Por favor. Então, vamos lá. O que é tratar um dado?
Qualquer manuseio com o dado pessoal será considerado um tratamento de dado, seja por meio eletrônico ou impresso. Então, tudo que nós tivermos na empresa, tudo com fins econômicos, tudo que nós tivermos na empresa que diz respeito e que nomeie alguém, é um tratamento de dado. Tudo que eu consigo identificar uma pessoa é um tratamento de dado. Aí eu vou ser um pouquinho chato, eu vou ter que ler alguns artigos para dividir com vocês essa questão para que vocês entendam o porquê disso. Então, o artigo 1º da lei diz o seguinte: esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Aí a gente já faz um parênteses. Se ele coloca inclusive nos meios digitais, então o principal é o meio físico. Então, nós temos que cuidar dos dados físicos e digitais. Então, preocupem-se aí com a questão do arquivo morto, os prontuários dos funcionários, tudo isso é protegido. Dando sequência aqui na leitura, por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, e com o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, isso está querendo dizer que, inclusive, o ente público também deve se adequar. Aí vocês vão falar, nossa, mas eu quero ver a Receita Federal. No meio das implantações, eu já tive a pergunta do tipo, você tem acesso ao cartão do CNPJ, ele é público. Aí você tem uma abinha lá no site da Receita, onde você vai para uma página 2, onde já está identificando os sócios. Então, quer dizer, será que a Receita vai se adequar? Deve se adequar. E aí eu vou precisar do consentimento para fazer a divulgação, se não por força de lei. Aí nós vamos discutir isso no artigo 7º. Toda e qualquer informação extraída do titular para determinada atividade com fim econômico está sujeita à lei. Quando não está sujeita à lei? Aí nós temos no artigo 4º, dizendo o seguinte: esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais, realizado por pessoa natural, para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Então, não preciso me preocupar. Se eu estiver trocando ideia com a minha esposa, se eu estiver conversando com alguns amigos, mandando mensagem para o André, para o Ricardo, e isso não está com teor econômico, com fundo econômico, com a finalidade econômica, eu estou respaldado, estou isento da legislação. Agora vamos falar sobre princípios da lei. O que são princípios? É o que norteia, tudo que dá fundamento para a legislação. Quando o magistrado for fazer qualquer julgamento a respeito da matéria, ele vai se basear nos princípios da legislação. Por isso é extremamente importante que tenhamos conhecimento aos princípios da LGPD. São 10 e é importante que a gente permeie por todos eles. Então, o primeiro princípio aqui é o princípio da finalidade. Eu vou ressalvar aqui que no texto de lei está escrito que o princípio da boa-fé, ele não entra aqui como item, mas ele está no caput da legislação. Então, o primeiro de tudo é a boa-fé. Depois a gente vem com a finalidade, que é o tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior. Então, o princípio da finalidade. O que é o princípio da finalidade? Se eu estou coletando dado para fins de contratação, eu não vou fazer uso desses dados para outra finalidade. Eu não vou, mandar para a farmácia sem que a pessoa saiba o que eu estou fazendo. O princípio em que eu coletei esse dado para aquela finalidade, esse é o destino que eu tenho que dar para ela. Aí nós temos aqui a adequação, que é a compatibilidade do tratamento com a finalidade informada. É o que eu já falei anteriormente, ou seja, se nós coletamos os dados especificamente para enviar para assistência médica, eu não vou, sem o consentimento, sem o conhecimento do titular, enviar para uma outra instituição. A finalidade foi essa, a não ser que no documento eu englobe todas as finalidades. Mas aí a gente conversa oportunamente.
Princípio da necessidade. Isso aqui é extremamente importante porque eu, particularmente, rodando várias empresas como o Ricardo e eu já rodamos, não vi as empresas que tenham isso como princípio até hoje. Então, é uma mudança de cultura. O que é o princípio da necessidade? É a limitação do tratamento ao mínimo necessário. Aí eu já vou dar um exemplo na ficha de registro. A gente vai falar isso na fase pré-contratual. Mas na ficha de registro a gente já tenta buscar toda a vida do trabalhador, mesmo que aquilo não seja necessário e mesmo que eu não vá contratá-lo, porque até então ele é só um candidato. Então, se eu for pensar e aplicar o princípio da necessidade, não farei mais isso. Eu só vou coletar os dados que forem oportunos para aquele momento. Nós temos aí o livre acesso. Isso aqui é o que dá maior dor de cabeça quando a gente fala em implantação. Quando eu falo em livre acesso, eu estou dizendo que o trabalhador terá acesso aos dados dele. Aí você fala, nossa, mas isso é simples, é só mostrar para ele a ficha de registro. Se vocês forem pensar na vida do dado, o ciclo de vida do dado dentro da sua empresa, você vai ver quão complexo isso é. O caminho que o dado faz, o caminho que o dado percorre é muito extenso. Ele vai desde o momento em que eu divulguei a vaga num portal X, por exemplo, em que eu baixei aquele currículo. Então, já estou tratando um dado. Lá já tem nome, já tem endereço, já tem tudo. Então, vamos imaginar que aquele currículo que eu baixei, eu vou contratar aquele trabalhador. Então, eu tenho o currículo dele como dado, que foi por e-mail para o requisitante da vaga, que do e-mail do requisitante da vaga mandou para uma outra pessoa chancelar, que devolveu para o RH, que depois chamou numa ficha de registro, que depois da ficha de registro virou, eventualmente, um ASO, virou aí uma solicitação do exame, né? Virou aí documentos para abertura de conta em banco, para o contrato efetivo de trabalho, do contrato efetivo de trabalho foi para as empresas que cuidam dos benefícios, e dos benefícios vão para outros lugares, e aí eu tenho então que mapear tudo isso, porque se eu estou falando do livre acesso, veja, tudo isso que eu estou falando é só para garantir o livre acesso. Eu tenho que dizer para ele, olha, os seus dados vão para esses lugares aqui, ó. Ele tem que saber para onde está indo. Então eu tenho que ter isso mapeado, e isso é uma das maiores dificuldades que a gente tem, porque a gente tem muitos, vejam, se eu tenho uma empresa que ela tem um domínio, ela tem lá, @nifrh.com.br, eu sei onde está o servidor. Agora, quantas empresas, contabilidades, quantas empresas não tem lá, contabilidadexpto@gmail.com? Onde está armazenado esses dados? Onde é o servidor do Gmail? Onde é o servidor do Hotmail, do Outlook? Onde são esses servidores? Como é que eu vou garantir a invulnerabilidade nesse caso, se eu não tenho acesso? Eu vou ter que contar com a destreza e com a responsabilidade dessa empresa, onde está hospedando os meus dados e os dados dos titulares. Entenda que essa questão do livre acesso ela é muito ampla. Qualidade dos dados. Garantia aos titulares da exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados. Então, eu coletei os dados, eu sou obrigado, por princípios da legislação, em garantir que eles estejam exatos, que não tem erros e que eles são atualizados. Transparência é garantir aos titulares as informações claras, precisas e facilmente acessíveis. Hoje mesmo eu estava discutindo na empresa onde a gente está fazendo a implantação com relação a essa transparência. Vou partir do princípio de que eu estou trabalhando numa fábrica em que eu tenho lá no chão de fábrica pessoas que não tenham tanta facilidade com leitura. Então, vou eu lá fazer uma política de privacidade, toda rebuscada, toda com palavras bacanas que o direito adora exigir. E aí, quando eu falo do princípio da transparência, aquela pessoa da máquina vem falar para mim, aquele operador, né, vem falar para mim, eu quero saber como é que estão os meus dados, eu vou lá e entrego uma política de privacidade. Ele não vai ler aquilo. Então, se por princípio eu tenho que garantir a transparência, como é que eu vou fazer isso de maneira simples para que todos entendam? Esse é o ponto que a gente tem que se agarrar. Tá? Não adianta vir com políticas todas sofisticadas, porque eu tenho que garantir na legislação, tenho que garantir na empresa,
por conta da legislação, a transparência e a facilidade, o acesso a todos. Isso inclui, então, níveis de escolaridade. Segurança. Aqui é a pulga atrás da orelha de todo empresário. Eu preciso utilizar medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. O que eu quero dizer com isso? Eu, como controlador dos dados, eu preciso garantir para o meu titular de dado, para o meu funcionário, para o meu colaborador, de que ele pode ficar despreocupado, que os dados dele não estão sendo comercializados com outras empresas, como o caso que aconteceu recentemente da uma construtora. Eu vou abrir o nome aqui para vocês, né? Estamos numa rede fechada. A Cyrela, ela foi multada em R$10 mil recentemente, com base, claro que foi pelo Ministério Público, porque a NPD não está vigente ainda, né? Ela já está sancionada para que ela seja consolidada, mas ainda não está formatada devidamente. Então, através do Ministério Público, a Cyrela foi notificada, foi multada, porque ela pegou os dados de um cliente determinado e, a partir do momento que esse cliente fez a compra do apartamento, começou a receber ligações de arquiteto, de gesso, de não sei o quê, enfim, de outras áreas afins. E ao ser questionada por que essas empresas estavam ligando para esse cliente específico, ela respondeu que não sabia para onde tinha enviado os dados. Então não tem mais esse cabimento, não tem mais essa possibilidade. Eu não posso pegar os dados aqui do meu cliente ou não ligar para ele ao ponto de não fechar a porta, de não colocar um firewall, de não colocar um antivírus, ou simplesmente vem um parceiro meu falar, dá o seu banco de dados, aí, o seu mail, para eu poder fazer divulgação do meu serviço, vamos fazer uma parceria, tudo que eu fechar aí eu te dou um percentual. Mas e aí, o titular do dado, ele quis isso? Ele queria ter contato com o cara do gesso ou ele queria colocar o irmão dele para fazer o gesso no apartamento dele? Então a gente não pode mais fazer isso. O oitavo é a prevenção, ou seja, eu tenho que agir preventivamente. Eu não posso esperar acontecer para tomar as atitudes. Eu tenho que agir preventivamente. Quando falarmos da sanção, a gente vai falar a importância da prevenção por conta do princípio da boa-fé. Não discriminação, isso por óbvio, já previsto na nossa Constituição Federal de 88. Não posso discriminar pessoas por conta de A ou B. E a responsabilização e prestação de contas. Aqui é importante a gente salientar, e eu vou explicar por que eu estou pegando no pé da questão dos princípios. Tá? É importante a gente entender que o controlador, que é o dono do acesso, que é o dono dos dados não, dono é o titular, que ele tem o controle dos dados, embora seja ele o responsável, mas não é ele quem opera. Então, a legislação traz, não só nos princípios, mas ao longo da legislação, a responsabilização de quem opera. E traz ao mesmo patamar, ele alça a mesma condição do controlador, aquele operador que negligencia o que foi determinado pelo controlador. Então, olha a importância disso. Isso tranquiliza um pouco o controlador, porque senão estaria nas mãos do operador se ele não fosse responsabilizado em hipótese alguma. Ele pode simplesmente vazar um dado porque está com raiva, quem vai ser processado é apenas o controlador. Mas se eu, controlador, consigo provar que a responsabilidade foi de uma operação negligente, imprudente, ele vai ser responsabilizado na lei. Perfeito? Esses são os princípios. Agora, quando eu falo o seguinte, quando eu posso tratar um dado? Então, eu já sei quais são os princípios, eu já sei o que é dado, eu já sei o que é tratamento. Mas agora, eu estou limitado. Quando eu posso tratar um dado? Eu só consigo tratar o dado se através do que está escrito neste artigo. Eu posso dizer que é um dos artigos mais importantes da lei. Esse artigo a gente tem que ter e decora, a gente tem que comer ele no café da manhã. Quando você estiver tomando café da manhã, você vai lendo. Quando você estiver almoçando, você vai lendo ele. Quando você for jantar, até você decorar, porque ele é um dos mais importantes. É só através dele que eu posso tratar um dado na minha empresa.
É só através dele que eu posso gerir a folha de pagamento. Vai falar, nossa, mas que absurdo. Mas é verdade. Então, vamos lá para ele. Então, tá assim, as empresas deverão comprovar ao menos uma das seguintes bases legais para realizar o tratamento dos dados pessoais. Artigo 7º da legislação. Primeiro, consentimento pelo titular. Manifestação livre, informada e inequívoca, pelo qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Isso é o que nós falamos lá na frente. Finalidade determinada, aliás, lá atrás. Só que todo mundo sai correndo e fala, nossa, então agora eu vou pegar o consentimento de todo mundo da minha empresa e fico livre. Se eu tiver o consentimento, eu estou tranquilo. Não é verdade. O consentimento é a hipótese legal mais frágil dentre as 10 que nós temos, porque o consentimento pode ser revogado. Pode ser revogado a qualquer tempo. Então, quando eu vou exercer o meu direito soberano ao consentimento? Quando eu cumprir o 2 aqui, ó. O item 2 é o seguinte, cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, o trabalhador chega lá para mim e fala, eu quero revogar o direito de você ter os meus dados, me devolva tudo que você tem. Aí você vai responder, não posso, porque eu tenho que cumprir obrigações legais. Eu tenho que mandar suas informações para a CEFIP, eu tenho que mandar suas informações para a Previdência Social, para a Receita Federal, para a Caixa Econômica Federal. Eu tenho que guardar caso você me processe. Então, eu não vou simplesmente falar para ele, olha, você tem direito de revogação, então toma todos os seus dados aqui. Você aceitou o contrato inicial de trabalho, você é um empregado, você está regido sobre a CLT e eu, como controlador, tenho obrigações legais a cumprir. Então, a sua vontade não é soberana à obrigação legal. Pela administração pública, aí é só para o ente público, eu não vou me apegar a isso para a gente não perder muito tempo. Pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas. Aqui é só para ente público. O quarto, para a realização de estudos por órgão de pesquisa. Se vocês trabalham em empresas que fazem pesquisas, essas empresas que fazem pesquisa para campanha política, enfim, estou tentando lembrar o nome de uma, Datafolha, acho que é o nome, né? Sei lá. Empresas nesse sentido. Aí sim, eles fazem uso desta base legal. O quinto, para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato, qual seja a parte ou titular. Esse nós podemos fazer uso, mas é mais na esfera civil, menos na trabalhista. A trabalhista está mais lá no segundo item. O sexto, para exercício regular de direito em processo judicial, administrativo ou arbitral. Então, isso aqui a gente também faz uso para guarda de documentos. Vou guardar algum documento, vou guardar algum dado do trabalhador. Por que você está guardando isso além do período necessário, por exemplo? Eu estou guardando porque eu tenho aí, talvez, uma ameaça de processo, eu tenho algum problema aí junto com o trabalhador, que eu estou naquela expectativa de que eu vou ou não levar um processo. Então, eu posso fazer guarda desse documento com base no item 6 do artigo 7º. O item 7, para a proteção da vida, também para órgão público, proteção da vida ou da incolumidade física do titular de terceiro, somente o ente público pode fazer uso desse. Este também dedicado ao ente público, para a tutela da saúde em procedimento realizado por profissionais da área de saúde ou por entidades sanitárias. O 9, esse a gente pode fazer uso em caso de leads, em caso de banco de dados em que eu faça envio de e-mails, mas eu tenho que usar com muita parcimônia. Quando necessário, para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro. Quem é terceiro? Quem não faz parte do contrato. Contrato pactuado em duas pessoas, o terceiro é quem não faz parte deste contrato. Considerados a partir de situações concretas, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades
fundamentais do titular que exigem a proteção dos dados pessoais, ou, por último, esse que nos difere da GDPR, da legislação europeia, para a proteção do crédito. O Brasil, vamos dizer que está à frente, porque protege o crédito da pessoa natural. Então, eu só posso tratar, fazendo agora um resumão aqui, eu só posso tratar um dado se ele estiver em consonância com uma dessas 10 bases legais. Excluindo, então, as do ente público, provavelmente o particular vai usar aí, no máximo, 4 desses listados aqui. Os demais ficam para o ente público. Aí vem a pergunta, agora eu já sei o que são os princípios, o que norteia para que eu cuide disso. Eu já sei, então, como eu posso fazer, porque agora eu já sei que para tratar o dado eu preciso estar em consonância com alguma das bases legais. Então, o que é necessário fazer, agora que eu já sei tudo isso? Governança corporativa. Vamos fazer uma simulação. Eu estou lá numa rodovia, voltando aqui do Paraná para São Paulo, e eu estou com o meu carro totalmente desgovernado. Está sem freio, por exemplo, sei lá, faltou o óleo do freio, enfim, estou com ele desgovernado. Eu não tenho controle dele. Então, se eu não tenho controle, eu não devo ir para a rua com ele, certo? Neste caso, fazendo essa analogia com o mundo corporativo, a governança corporativa, ele está prevista no artigo 50 ou 51 da lei, ela vem dizendo o seguinte, você tem que organizar a sua casa, você tem que organizar os seus protocolos, a forma com que você manuseia os dados, na forma com que você trata os dados. Então, toda empresa precisará se adaptar e criar o seu regimento interno. A empresa não tem nada, não diz respeito de como ela cuida dos dados. Lembra lá dos princípios em que eu tenho que ter a finalidade, a adequação, a transparência, o livre acesso. Como que eu vou dar livre acesso ao titular do dado se eu não tenho escrito? Não tenho nada de como eu cuido dos dados dele. Lembrando que isso tem que ser expresso. Se tem que ser expresso, eu vou ter que cuidar disso através da governança corporativa. Lembrando que a gente tem que ter isso de forma lúdica, de forma didática. Não adianta vir com juridiquês que não vai colar para a NPD. Todos os dados devem ser mapeados com data para exclusão. Aí nós vamos falar na questão aí mais para frente da importância de eu ter um período prescricional. E para isso a empresa deverá nomear um encarregado de proteção de dados, que é o Data Protection Officer. Terminologia que todo mundo gosta, né? Eu particularmente eu não gosto. A gente está aqui no Brasil, nosso idioma é tupiniquim, tem que usar o encarregado. A lei não diz DPO. Inclusive existe até um ruído dizendo assim, sei lá, a gente oferta curso, ele fala, mas eu vou me formar como DPO? Não, você vai se formar como encarregado, porque no Brasil é encarregado, não é DPO. Você não está na Europa, você está aqui. Então a legislação aqui... DPO é chique, DPO é chique, cara. Já pensou ter essa função no crachá? DPO? Se você tiver numa multinacional, eu concordo com você, porque ela tem relação direta, né? O controlador pode ser que seja o europeu. Mas aqui no Brasil, cara, vamos falar o nosso, vamos valorizar o que a gente tem, né? Vamos valorizar o nosso idioma. Aqui não é DPO, você não tem que falar Data Protection Officer. Eu tenho uma certa rusga, porque quando você vai para um outro país, você tem que aprender o idioma deles, né? Senão você é mal visto. Agora, quando eles vêm para cá, eu também tenho que aprender o idioma deles, porque senão eu também sou mal visto. Quer dizer, e o nosso? Então, vamos valorizar. Críticas à parte, vamos valorizar o nosso aqui. Então, é encarregado, tá? Eu só deixei o DPO porque as pessoas associam através dessa terminologia que é oriunda da Europa. O governo já criou, né? Quando eu escrevi isso aqui está escrito criar, não, já criou a autoridade fiscalizadora e o encarregado fará essa interface entre o titular e o operador, e o controlador, né? Fará a interface entre o titular do dado, entre o operador e entre o controlador. E a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vamos falar um pouco dos personagens, então, da lei. Quais são os personagens? Aqui a gente já descreveu quem são os personagens. Eu tenho o controlador, é a empresa que é o controlador. Eu tenho o operador, são as pessoas que vão tratar os dados. Em geral, o pessoal do RH.
em geral, tá? Mas a gente tem o pessoal, de repente, de vendas, que também coleta dados, a gente tem o pessoal do financeiro, todos esses são operadores. Mas a massa é, em geral, o RH. Então, nós temos controlador, operador, nós temos o encarregado, que é essa pessoa que vai fazer essa interface entre todos eles e vai cuidar, preservando para que isso aconteça tal como determinou o controlador. E nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é esse órgão que está subordinado ao governo federal, que vai determinar aí como as coisas vão acontecer. Nós estamos ainda muito no início da legislação, muita coisa vai mudar, mas por hora é o que está acontecendo, tá? Então não pense, não vai pegar. Já pegou, está vigente e a gente tem que aplicar tal como ela está hoje. Então vamos falar agora um pouco dos impactos no RH. Ricardo, você controla a minha hora aí, porque eu não estou vendo a hora, tá? Os dois dispositivos aqui estão plugados. Cara, nós temos aqui ainda 20 minutos. Não sei se vai... Aproveitando para a galera aí, já vai anotando suas perguntas. Quem está no grupo da Knife, quiser mandar pelo grupo, já deixa aqui no jeito. Ou então, né, William, daqui a pouquinho a gente abre para que a pessoa entre ao vivo e faça suas perguntas para você mesmo e já responda por aí, pode ser? Perfeito, perfeito. Eu falei só para a gente controlar um pouco, porque o Instagram tem limitação de hora, né? Senão a gente vai ter a transmissão aí. E ainda falta um pouco. O Instagram tá aqui, ó. Tô controlando por aqui, cara. Já saí, entrei de novo, tranquilo. Quem tá assistindo pelo Instagram, a gente tá mandando vir para cá. Maravilha. Então vamos lá. Impactos no RH, que acredito que é onde a preocupação de todos os nossos amigos que estão aqui, né? Então nós temos lá a fase pré-contratual, como eu falei, fase contratual e fase pós-contratual. Fase pré-contratual, todas elas são extremamente delicadas, tá? Porque todas elas a gente tem muita coleta de dados, muitas informações. Então aquelas pesquisas admissionais que a gente faz, né? Tem empresa que faz pesquisa até na vida pregressa criminal daquele candidato. Eu não posso fazer isso. O TST tem uma determinação de 2017 dizendo que o antecedente criminal só pode ser pedido se for para cuidador de menor, cuidador de deficiente, empregador doméstico, salvo engano, são 5 situações. Mas nenhum para empresa normal. Tá? Depois, se vocês quiserem dar uma alugada lá, TST, decisão para antecedente criminal, no Google vai ter, ou depois eu trago aqui para vocês, que agora não tenho todos de cabeça. Mas nenhuma das hipóteses que o TST determinou cabe para a empresa. Ou seja, pedir antecedente criminal é ilícito. Não só sob a ótica da LGPD, tá? Já é desde 2017. Então, vamos lá. Na ficha de admissão, não devemos solicitar informações, lembra lá do princípio da necessidade, por isso que eu peguei bem pesado na questão dos princípios, a gente tem que lembrar sempre deles. Na ficha de admissão, não devemos solicitar informações que não serão relevantes no momento, como, por exemplo, número de passaporte. Eventualmente eu posso pedir para que ele viaje. Então, eventualmente, quando isso acontecer, você tem acesso a esses dados. Inicialmente, não. Princípio da necessidade. Eu só vou pedir o que é necessário para o meu registro, para o labor daquele trabalhador. Eliminação dos dados logo após a eliminação do candidato. Posso guardar os meus currículos aqui, fazer um banco de dados, mandar tirar foto, mandar no grupo do WhatsApp, olha, essa pessoa está precisando de emprego, compartilhe aí com seus amigos, compartilhe nos grupos. Não façam isso. Primeiro, porque a lei veda, e segundo, porque nós não sabemos qual é a situação que aquele candidato está. E se ele estiver empregado? Se ele estiver empregado e estiver procurando emprego, outra oportunidade porque ele não está feliz onde ele está. E aí, quando a gente manda a informação do WhatsApp, ela se perde. E aí vai chegar no chefe dele e falar, sem vergonha, você está procurando emprego? Então, tchau. Vai embora agora. Então, a gente não pode, a gente não sabe qual que é a vida da pessoa. Se eu tiver o consentimento dele, ainda assim eu não faria. Ainda assim eu não faria, porque através do WhatsApp eu perco o controle. E eu faria, sim, com o consentimento dele para finalidade específica. Agora, numa rede em que eu não controlo, jamais. Não faria e aconselho a vocês, não façam para evitar problemas. A gente começa até... Oi, pode falar. Cara, então, vamos lá. Você falou uma coisa bem interessante aí, porque no nosso grupo, né, no grupo da Knife, cai muito isso, né? Currículo, né, de amigo, de parente. Então, a gente, conforme a LGPD, a nova lei,
você não recomenda a gente transmitir ou retransmitir esses currículos, é isso? Lembra que a gente tem lá o princípio econômico, a finalidade econômica. Então, se eu estiver mandando o currículo do meu irmão, do meu tio, tal, eu não estou fazendo isso com finalidade econômica. Agora, se eu sou uma empresa de recrutamento e seleção e que eu tenho a finalidade econômica e o meu negócio é o currículo, a minha matéria-prima é o currículo, então eu não posso fazer. Só que por que eu não recomendo? Porque as informações que estão no WhatsApp eu não tenho controle. Então, elas podem tomar proporções enormes. Então, não recomendo fazer, se não com consentimento. Currículo, sei lá, o currículo do meu filho, o currículo do meu irmão. Beleza, eu falei com ele, ó, vou mandar para o grupo lá, beleza? Tá bom, beleza. Agora, vamos supor que o André captou o currículo. Só que ele não vai usar o currículo. Então, tá lá, sei lá, motorista. Eu não estou contratando motorista. O que o André tem que fazer agora? Ou ele guarda estritamente num lugar restrito para que ninguém tenha acesso, em determinado momento ele delete isso, ele exclua essa informação, ou ele já exclua de plano, para não ficar com a informação na mão. Porque ele está se resguardando de que, de repente, essa pessoa reclame alguma coisa. Então, a gente tem um problema muito maior ainda. Vou jogar na tua mão essa bomba, tá? Para você tentar resolver para a gente aqui, que é o caso de muitos RHs aqui. A gente recebe eletronicamente e aí vai para um banco de dados. E esse banco de dados tem um servidor, um backup. Se a gente não tirar ele do banco de dados, automaticamente vai para esse backup. E aí, como que fica, cara? Tá lá, armazenado o currículo, sem consentimento, por assim dizer. Teoricamente, ele pode se espalhar. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar nos canais de coleta de dados da empresa. Então, por onde a empresa vai coletar dados de candidatos? Ela pode fazer isso pelo site, então tá lá, cadastra aqui seu currículo, por e-mail, um e-mail específico do RH, por grupos de recursos humanos. Vamos imaginar que isso aconteça, porque nem todos vão respeitar essa questão, então ela vai acabar recebendo isso. Não deve, mas vai acabar recebendo isso. Então, o que a empresa vai fazer? Dentro da governança corporativa dela, ela vai ter que determinar quais são as fontes de coletas de dados, por onde ela recebe esses dados e o que ela faz com eles. Então, tá lá, oriundo do site da empresa, através do trabalho conosco, recebo os currículos. Armazeno esse currículo na pasta X do e-mail do analista de RH, que permanecerá lá arquivado por até 6 meses, sendo excluído em seguida. Por exemplo, então eu estou fazendo um ciclo de vida do dado, que é o que determina a legislação. Ele nasce, eu estou mostrando que ele nasceu, onde ele nasceu, por quanto tempo ele viveu e quando eu eliminei esse dado. Aí eu estou legitimando. Aí eu consigo manter. Essa é a forma que a empresa tem que cuidar. Agora, fontes diversas. Veio lá, o cara jogou. Uma empresa que a gente prestou serviço, eu não vou citar aqui para não ser antiético, mas a gente prestou serviço. A gente tá não, nesse caso não. Estava lá na porta, você vai lembrar. A portaria inclusive da Betel, tá? Estava lá na porta da empresa uma caixa acrílica para depósito de currículo. Você imagina, é uma fonte de dados, mas é uma fonte de dados extremamente vulnerável, porque está ali, além de estar nos intempéries, né, ela está ali para qualquer um saber. Nossa, deixa eu ver quem está desempregado aqui. Ô, bacana, eu conheço esse cara, tira uma foto e publica, prejudiquei o cara. Então, não posso ter isso. E eu sou responsável como controlador, porque eu coloquei aquele acrílico na porta lá para as pessoas colocarem currículo. Eu sou responsável por isso. Então, eu sou responsável pelo vazamento do dado. Não posso fazer isso. Perfeito? Perfeito. Cara, aproveitando o gancho, falando de currículo e falando de Betel, né? Vai um pouquinho para o seu lado esquerdo aí, para fazer propaganda deles, ó. Nós estamos aqui na grande Betel, né? Que sempre abre as portas para a NAIF, né? No caso da Betel, como que você recomendaria, então, empresa que trabalha com fontes de recrutamento, o cara deixa o currículo, tem que ter algum termo assinado que esse currículo pode ir para terceiros? Como que seria isso, então? É bacana a gente pensar a respeito, tá? Lembra, a legislação é muito nova e ainda vai ter muito assunto, vai ter muita água passando por baixo dessa ponte. Mas, inicialmente, a legislação veda o acesso a dado, se não por força do governo, se não por força de contrato, por força de legislação, só com consentimento. Então, se eu vou captar esse currículo, eu preciso do consentimento
para que eu envie para a empresa X. Então, vamos imaginar o seguinte, fica um pouco complexo e talvez até um pouco engessado o meu processo, mas do ponto de vista da legislação. Eu estou aqui na recepção da Bretel, bateu na porta aqui um cara e falou para mim, olha, eu tenho aqui qualificações como operador de injetora. Aí você vai olhar lá e falar, eu tenho aqui oportunidades como operador de injetora para a empresa tal. Então, eu já aproveito e entrego para ele um termo de consentimento, peço para que ele faça a ficha, entrego para ele, se a ficha for uma das etapas, tá? Enquanto ele faz a ficha, eu já preparo o termo de consentimento dizendo que eu vou mandar para a empresa X e Y. Morreu aqui. Lembrando que a ficha de registro, eu tenho que atender o princípio da necessidade. Então, eu não vou pedir a vida inteira dele e também não vou fazer uma avaliação da vida pregressa criminal dele. Ah, mas o meu cliente pediu. Cliente, você então vai falar com a NAIF para você se adequar à LGPD, porque esse é o tipo de informação que não pode ser averiguada. Beleza? Então, vamos lá. Cuidados com o uso do WhatsApp, a gente já falou, porque não existe rastreabilidade. Eu preciso provar a rastreabilidade dos dados para o titular quando eu for requerido. Banco de currículos. Aqui, ao longo das implantações, a gente vai buscando algumas alternativas, né? Eu coloquei aqui inicialmente que banco de currículos somente com consentimento. Só que, se o meu negócio eu tenho um turnover muito alto, ou se o meu negócio é de recrutamento e seleção, então a força do negócio, a força legal do negócio, determina que eu tenha aí, de repente, um banco de currículos por um período. Então, eu posso determinar um currículo, um período para eu armazenar esse currículo, e posso, então, delimitar o acesso para eu não ficar vulnerável em relação ao vazamento de dados. Então, por exemplo, eu vou lá na empresa que eu trabalhava na Maratê, a gente chamava de porquinho, tá? Então, eu tenho aquele arquivo pequenininho que fica debaixo da mesa, com gavetas e chave. Eu não sei qual que é o nome que vocês têm. Então, eu tenho lá, eu deixo meus currículos ali armazenados na última gaveta, que é aquela maior. Deixo ali os currículos para quando, em determinado período, surja uma vaga, eu tenho uma fonte de dados. Isso eu estou dizendo de uma maneira rudimentar, porque hoje em dia todo mundo usa o sistema eletrônico. Mas vamos imaginar que eu ainda guarde lá os documentos físicos. E aí a gente volta pensando no artigo 1º, que determina que eu tenho que garantir os arquivos, inclusive físicos. Aliás, inclusive digital, ou seja, físico também. Então, eu guardei os meus currículos ali e tranquei com a chave. Ninguém tem acesso. Então, quais as chances de eu ter um problema de vazamento de dados ali? É nulo. A não ser que eu deixe a chave na gaveta. E aí qualquer um pode ter acesso. Então, se eu delimitar o acesso, eliminando os riscos de vulnerabilidade, de vazamento de dados, então eu fico tranquilo. Perfeito? Will, tem algumas perguntas aqui no grupo, tá, do WhatsApp. Eu acho que eu vou fazer essas perguntas porque são vinculadas a essa parte currículo. Inclusive, quem mandou aqui foi a Nancy, que está aqui. Se ela quiser depois complementar aí, é só abrir o microfone, tá, Nancy? E aí se ela quiser falar, primeiro ela vai começar xingando, depois ela fala. Né? Conhecendo bem a nossa amiga Nancy, vai ser bem desse jeito. A pergunta da Nancy é o seguinte, duas, tá? Primeiro, voltada a recrutamento e seleção, ela fala assim, e com relação à pesquisa Serasa, eu posso fazer essa pesquisa do Serasa? E a segunda pergunta da Nancy é como provar que deletamos o currículo? Como que eu vou provar que eu deletei esse cara, não está mais no banco de dados, não está na nuvem, não está salvo em nenhum lugar? E terceira pergunta dela, não existe mais aquela questão da vaga confidencial? E aí, como que ficam essas três questões? Então vamos lá, você vai ter que me ajudar desde a primeira, tá? Vamos separar. Primeira pergunta, qual era? Vamos lá para a primeira. Serasa. Eu posso pesquisar o Serasa do candidato? Eu vou devolver a pergunta dizendo o seguinte, qual a finalidade? Boa. Não atende o princípio da finalidade. A vaga não está dizendo assim, olha, você não consegue executar a sua tarefa se você for devedor. Muito pelo contrário, você está vindo trabalhar para isso. Então, eu não posso. Isso é já pacificado, isso eu tenho certeza não, porque o legislador sabe como é que é, né? Mas eu tenho quase certeza que não vai alterar isso mais para frente, porque eu tenho o princípio da finalidade e da não discriminação. Eu estou ferindo dois princípios aqui. Eu estou discriminando porque ele está com o nome sujo, por exemplo,
e estou discriminando porque não é a finalidade do negócio. A não ser que ele vá para uma instituição financeira, enfim, aí aquela finalidade seja específica. Eu estou pensando de uma maneira ampla aqui, mas se alguém tiver algum exemplo específico em que ele tenha que ter o nome ilibado, aí a gente discute um caso pontual. No geral, não. Legal. Outra pergunta dela é com relação à vaga confidencial. Aquele trabalho, né, que a gente tem de vaga confidencial, não posso ficar divulgando muito a respeito da vaga, o título da vaga, enfim, essas coisas, assim. Como que fica essa questão da vaga confidencial? Existem leis paralelas, né? E estava em discussão a questão da obrigação da divulgação do nome do contratante. Ainda não tá efetivado isso. Agora, se a vaga é confidencial, eu vou fazer a abertura normal do meu processo através de uma instituição X ou através de algum portal e eu vou fazer todo o tratamento do dado conforme eu já falei previamente. Baixei o currículo, estou tratando o dado. Então, eu vou fazer aí a entrevista, vou preservar o dado daquela pessoa e quando eu for fazer a entrevista, obviamente, aí cabe a gente falar ou não com o candidato. Mas não tem problema nenhum. Eu não estou dando publicidade da vaga, mas estou tratando e preservando o dado. Legal. Cara, e a última pergunta da Lígia. A Lígia também está aqui conosco na sala aqui de aula. Ela pergunta assim, deixa eu colocar aqui. No caso, para ter o consentimento da pessoa, né? Precisa ter o consentimento dela a respeito do currículo, né? Temos algum formulário já específico que essa pessoa deva assinar? Eu acho que você já deu uma resposta, a questão daquele profissional que vai cuidar desse formulário também, né? Da elaboração e a manutenção dele, né? Nós temos, claro, que a empresa vai ter que elaborar isso, tá? O ANAF pode ajudar a elaborar isso, que é o termo de consentimento. Então, eu vou entregar para ele, junto com a ficha, o termo de consentimento, dizendo que eu vou fazer com os dados dele enquanto na fase pré-contratual. Então, sim, eu posso fazer um formulário de termo de consentimento que é previsto na legislação. Legal. Cara, ela já emendou numa outra pergunta aqui, bicho. Pelo jeito eu tô segurando aqui a sua apresentação, mas dá um tempinho aí, vamos lá, vamos tentar resolver as Vamos lá, dúvidas depois aí. a gente corre um pouquinho aqui para não segurar muito tempo. A Lígia ela faz uma outra colocação, tá? Ela fala assim, ó, eu tenho uma outra dúvida. Algumas auditorias de certificações pedem a proposta de emprego, como proceder agora com a proposta de emprego? Alguns órgãos certificadores se bem que aí a própria já responde, né? Porque quem determina as questões dos órgãos certificadores é a empresa. Né? Então, bom, enfim, ela põe essa questão para você, cara. Roberta da Fanon. Vamos refletir junto, tá? Se eu estiver falando alguma besteira, Lígia, por favor, me corrija. Então, o órgão certificador ele vem aqui na empresa para dizer o seguinte: eu quero ver a sua ficha sua proposta de emprego. Aí você vai dizer: eu estou aderente à LGPD e eu tenho o princípio da necessidade. Eu só peço os dados que são necessários, conforme os princípios da lei, os dados que são necessários para eu preencher aqui na minha proposta de emprego. Não tem motivo algum para que ele faça qualquer comentário dizendo que você está aí não conforme. Eu não entendi bem a pergunta dela em relação ao órgão que vai fazer essa auditoria e de que forma ele poderia dar não conformidade aí por conta de um dado que é da legislação. Então, não teria porquê. Eu tenho a proposta, se ele pedir a proposta está aqui. Agora, estou pensando aqui, tá? Enquanto eu vou falando, eu vou pensando. Se ela estiver dizendo que a proposta de emprego, como não pode ser armazenada, não pode ficar guardada uma vez que ele é candidato e eu tenho que excluir esse dado, aí sim, esse ente, esse auditor, ele também tem que se adequar. E você vai responder para ele que, olha, eu não arquivo por conta da lei X. Pronto. Show de bola. Pode tocar aí, mano. Vamos para frente. Depois a gente vai... Pessoal, quem tem mais perguntas, coloquem lá no grupo lá da Knife, tá no WhatsApp. Ou aqui mesmo, qualquer momento aí pede, levanta a mãozinha, mostra a carinha aí e a gente abre espaço, né, William, para responder para a galera. Com certeza, vamos lá. Então vamos falar um pouco da fase contratual. A fase contratual, depois que ele era candidato, em que ele virou, então, o meu colaborador. Então, ciência de todos os dados utilizados no contrato, aditivo contratual aos contratos já existentes. Então, minha obrigação é fazer aquela revisão básica no contrato de trabalho e incluir no meu contrato de trabalho uma cláusula de revogação, que ela tem que estar à parte e expressa no contrato de trabalho.
Cuidado com os benefícios, convênio com farmácia, faculdade, papelaria, toda a relação que não seja por força de lei ou por contrato de trabalho, somente com autorização. Isso a gente já falou de maneira até massificada, que o que não é por força de lei, eu preciso então ter aí o consentimento. Elaborar o termo de consentimento, ok? Nós temos que elaborar o termo de consentimento. As informações acessórias, como CAGED, CEFIP e Previdência, não necessitam de consentimento. Relação de emprego para o sindicato, aí essa aqui é bacana, né? O sindicato manda lá um e-mail para a gente, solicito que vocês enviem aí a relação de trabalhadores para eu fazer a cobrança negocial, por exemplo. Não está sem o consentimento, exceto se for mensalista, porque já tem aí a predisposição. Na parte decisória, tem alguém vazando som. Por favor, bloqueia aí o microfone, por gentileza. Fase rescisória. Aqui é interessante, né? Primeiro que eu também não conheço nenhum RH, alguns agora, né, depois que a gente foi fazendo algumas palestras sobre legislação do trabalho, não conheço nenhum RH que não guarde cópias de documentos, cópia do RG, do CPF, da carteira de trabalho. Quase todos guardam as cópias lá. A LGPD vem dizendo que não, que você não deve guardar nada. Mas, além da LGPD, a gente já tem a Lei 5.553, de 68, no artigo 1º, que diz que a retenção de qualquer dado, de qualquer documento, ela é ilícita, sob pena de prisão, inclusive. Então, esse é um artigo penal, lá de 1968. Não é um artigo vindo agora, oriundo da LGPD, que você vai falar, nossa, deixa eu correr lá e jogar fora todos os meus documentos que eu tenho lá, as cópias de documento que eu tenho dos funcionários. Isso já era previsto desde 1968. Mas a gente vai fazendo, se assume o lugar de alguém, e esse prontuário já está feito, eu não reviso, e aquelas informações continuam lá. Agora, com a LGPD, a gente está com uma lupa enorme em cima de tudo, de todos os dados. Então, eu tenho que tomar cuidado. E eu tenho que, então, rever isso. Eu só posso reter, conforme o artigo 1º da Lei 5.553, por 5 dias os dados. Depois eu tenho que devolver para o trabalhador ou jogar fora. Então, vamos lá. A guarda do prontuário do colaborador, exceto informações obrigatórias por força de lei, como PPRA, PCMSO, ASO, FGTS e demais documentos que têm previsão legal para retenção e guarda. Então, de novo, tudo que for por força de lei, não preciso de consentimento, posso fazer a guarda. Eu vou falar um pouco mais acelerado aí, mas vocês me interrompam se tiver alguma pergunta, por conta do horário. A gente já estourou o horário aqui, mas a gente vai continuar. Contrato de trabalho e espelho de ponto não tem previsão legal, portanto, observa o período prescricional. Aqui eu gosto de salientar muito, porque o que é o período prescricional? No direito do trabalho, o período prescricional é 2 para frente e 5 para trás, essa é a regra básica. Terminou o vínculo empregatício, encerrou, então, o período laboral do trabalhador, do momento da demissão dele eu conto 2 anos para frente e 5 anos para trás. Esse é o período em que eu guardo a documentação. Só que eu sempre gosto de falar o seguinte, imagina, como ele tem 2 anos para postular uma ação, imagina que ele espere 1 ano, 11 meses e 29 dias para postular a ação. Quando que eu vou ser notificado? Provavelmente uns 3 meses depois. Já estourou os 2 anos. Então, se eu cravo 2 anos, eu vou ter um problema. Porque 2 anos e 3 meses, eu recebo a notificação do fórum dizendo o seguinte, fulano de tal processou a empresa. Eu já deletei tudo. E agora? Já joguei o ponto fora, já joguei os documentos fora, os documentos incidentes, né? Então, eu não tenho nem como responder ao processo. Eu perdi, já era. A revelia de plano. Então, tomem cuidado quando falar em período prescricional para observar tudo o que acontece na empresa. Não tome a regra dessa forma, porque a gente pode ter algum problema. Posso colocar um lapso temporal aí um pouco maior, um pouco mais elástico, para que eu não tenha problema depois de responder junto à Justiça do Trabalho. Biometria, olha que coisa importantíssima. Biometria, aquele relógio de ponto que a gente vai lá captar, a biometria, ela é um dado sensível.
Dado sensível para a legislação, ele tem que ser tratado com uma parcimônia redobrada. Eu não posso tratar qualquer dado assim. E eu tenho, então, que descartar essa biometria. Tem casos aí veiculando na internet de que a biometria, com a biometria, aliás, a gente pode acessar o celular de uma pessoa natural e extrair tudo que ela tem, porque a vida dela está no celular, guardado apenas pelo dedo, que aí eu vou lá, limpo, ó, eu vou dar ideia aqui, eu vou lá, limpo o relógio, porque eu sei que o Ricardo vai marcar o ponto, ele marca o ponto todo dia 5 horas, então eu vou lá, limpo bem a biometria, passo o álcool, e espero ele colocar o dedo, quando ele dá as costas eu pego um durex e ponho lá em cima. Guarda aqui o durex. No dia seguinte eu vou lá no celular dele, coloco o durex lá em cima e pronto, acesso à conta dele. Acabou. Então eu tenho que tomar muito cuidado com a biometria. Há magistrados que digam que essa questão sobre biometria vai ainda dar muito pano para manga, porque é muito delicado falar em dado biométrico. Tá? É um dado sensível previsto na legislação, muito delicado. Terceirização de dados é quando eu mando os dados, eu sou controlador, tenho lá o meu colaborador, eu sou o controlador, mas eu mando esses dados para uma outra empresa, ou seja, uma empresa terceirizada que faz a folha, que produz a folha de pagamento, ou seja, uma contabilidade, uma empresa como a NAIF especializada em folha de pagamento, ou quando eu mando aí para instituições como assistência médica, para plano odontológico, para seguro de vida, enfim. Então, isso é a terceirização dos dados. Eu estou mandando, embora eu seja o controlador, eu estou mandando para outras empresas tratarem esses dados que são de minha responsabilidade. Em caso de vazamento, ao longo desse percurso em que eu estou mandando para outras empresas, quem vai responder por isso? Controlador. Só que ele pode, através de ação de regresso, buscar na esfera civil e criminal o responsável quando provado que ele não tem a responsabilidade principal pelo vazamento. É óbvio, aconteceu o vazamento, ele vai ser chamado na justiça. Aí ele vai falar, poxa, mas não foi eu, foi a empresa em que eu terceirizei os dados. Aí, automaticamente, por direito de ação de regresso, ele pode chamar aquela empresa como solidária. E aí acabar respondendo pelo dano e não por ele. Só que isso já arranhou a imagem da empresa. Então, assim como a Europa fez, a gente tem que fazer aqui também. Eu só vou tratar, só vou ter relações com empresas que se preocuparem com o tratamento de dados. Eu, particularmente agora, não vou pensar em relacionar a NAIF com empresas que não têm nenhuma preocupação com isso. Porque se ele não tem preocupação e eu precisar transferir um dado para ele, quem vai responder sou eu. Até que eu consiga chamar na justiça por direito de regresso e que ele honre com o compromisso que ele não honrou inicialmente, a minha imagem já está arranhada. O problema já está divulgado nas redes sociais, já foi para tudo quanto é canto, a minha empresa, que é pequena, de repente já está com a imagem lá embaixo. Então, cuidado com as empresas em que vocês farão aí a tratativa e os relacionamentos de dados daqui para frente. Vamos falar então de sanções, que é a parte mais importante aí para o empregador, para o controlador. Lembrem que eu falei do princípio da boa-fé. Quando a gente fala em sanção, eu vou já direto no item 2 aqui, que é o item que mais deixa todo mundo com o cabelo em pé, que é uma multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no seu último exercício, excluídos os tributos, limitado ao total de 50 milhões de reais por infração. Então, pode ser que tenha mais, por infração. Só que quando que a ANPD vai, então, olhar para a empresa e pensar o seguinte, eu vou, então, aqui afundar essa empresa porque eles estão agindo de má fé. Quando eu não tenho nenhuma preocupação com a Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, eu não estou aplicando o princípio da boa-fé, não estou aplicando nenhum dos princípios que estão ali elencados nos artigos da lei, e estou agindo com dolo, estou agindo dolosamente, assim como o exemplo que eu dei da Cirela, que disse de maneira expressa que não sabia o que estava fazendo com os dados.
Se eu sou uma empresa que age com o princípio da boa-fé, que se preocupa com isso, eu tenho outras sanções que podem ser, então, arbitradas pela ANPD. Sejam elas advertências, seja ela uma multa diária, menor, claro, de menor valor, como aconteceu no caso da Cirela, que o valor diário era de R$1.000, salvo engano, R$1.000, 10 mil no ato da infração, no ato da sentença, e multa de R$1.000 diário até o cumprimento das obrigações que ela faltou. E aí eu tenho multas até mais severas de que a pecuniária do item 2, que é o bloqueio de dados ou a eliminação dos dados. Então, se por um acaso eu não tratar os dados dos meus funcionários, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela pode excluir o meu banco de dados. Excluir o meu banco de dados quer dizer que eu não vou ter mais funcionário registrado lá. Como é que eu vou honrar os compromissos? Eu vou ter que fechar o meu negócio. Eu vou correr aqui porque a gente tem pouco tempo, mas está acabando aqui, tá? Temos aqui que falar, então, eu coloquei a questão aqui do DPO, Data Protection Officer, que é o encarregado. O encarregado, ele está expresso no artigo 41, e aí diz o seguinte, isso aqui é interessante, tá? O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Deverá, ou seja, não tem opção, eu tenho que indicar o encarregado. E o parágrafo 1º vem dizendo o seguinte, a identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas publicamente. Ou seja, eu tenho que colocar no meu site, eu tinha lá no site antigamente o SAC. Aliás, eu tenho, né? O SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente. Agora eu vou ter que ter lá o Serviço de Atendimento do Encarregado. Eu preciso dar publicidade, porque a legislação determina que esteja principalmente no sítio eletrônico, ou seja, no site da empresa. Ah, mas a minha empresa não tem site. A minha empresa é uma empresa pequenininha, uma lojinha pequena. Então, ao invés de você, como você não tem site, ao invés de você ter que confeccionar um site para colocar isso, você vai colocar lá, sabe aquelas empresas que têm, aliás, todas as empresas têm a obrigação de ter lá retida o Código de Defesa do Consumidor, dentro lá no acrílico, num cantinho. Então, vai ter que ter lá, funcionário do mês, por exemplo, né? Vai ter que ter lá a foto e colocado lá a identificação deste encarregado. Porque o titular dos dados precisa saber com quem ele tem que recorrer, a quem ele tem que recorrer. Então, tem que estar lá o nome divulgado, tem que estar o contato divulgado do encarregado de proteção de dados. É uma pessoa que, se for um comércio, pode receber inúmeras e inúmeras e inúmeras chamadas, inúmeras requisições. Então, o que determina o artigo 41? Ele tem que aceitar as reclamações e as comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências, receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências. Com base nesse item 2, a gente já percebe que esse encarregado ele não pode ser alguém que é subordinado a pessoas. Ele tem que ser subordinado ao controlador. Porque se ele tem que adotar providências, é por intermédio dele. Ele não tem que chegar no gerente e falar, olha, gerente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados disse que a gente tem que fazer isso. Ele tem que chegar no controlador e falar o seguinte, foi dado essa notificação e a gente tem que correr atrás agora. Então, é uma pessoa que, no organograma da empresa, ele vai atender a uma função estratégica. Ele tem que estar direto e subordinado ao ao controlador. E aí está dizendo que a Autoridade Nacional poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e as atribuições do encarregado, inclusive da dispensa. Isso vai ser discutido provavelmente só em agosto do ano que vem, em quais as empresas não precisarão indicar por conta do volume de processamento de dados. Mas isso ano que vem. Por hora, todos temos que ter. Boas práticas de governança a gente já falou, eu não vou fazer essa leitura aqui para não tomar mais o tempo de vocês. E aí eu venho aqui rapidinho, uma dica, 10 dicas nossas aqui de por onde começar. Isso aqui são regras de ouro para a gente pensar por onde nós vamos começar. Então, como eu vou começar a fazer essa implantação? Reunir equipes e mapear operações internas de tratamento de dados. Levantar quais dados são de guarda obrigatória, de acordo com o segmento de atuação. Garantir os direitos assegurados ao titular dos dados, com a adequação das ferramentas sistêmicas. Rever políticas de privacidade, caso tenha, caso não tenha, criá-las.
principalmente para colocar em destaque cláusulas de direito do titular nos dados, rever contratos com colaboradores e terceiros que façam tratamento de dados, avaliar os mecanismos de segurança de bases de dados, documentando as técnicas utilizadas. Veja as importâncias, tá? Estou fazendo uma leitura rápida por conta do tempo, mas se a gente perder um tempo pensando em cada um desses, aqui a gente já tem atividade para trabalhar uns 3 meses direto. Estruturar equipes internas com indicação dos agentes de tratamentos pessoais, verificar quais são as providências necessárias para que o tratamento dos dados esteja em conformidade com as hipóteses legais. Esse aqui é um dos mais importantes. Eu tenho que ter o relatório de impacto. O relatório de impacto está previsto na legislação. Ele vai dizer o seguinte, qual é o impacto que eu tenho em relação a tal vulnerabilidade? Eu tenho que ter isso previsto. E, por último, realizar treinamento periódico, porque tem que ser de forma ostensiva, para assegurar as boas práticas no tratamento de dados pessoais. E como a legislação vem dizendo que todas as empresas têm que indicar um encarregado de proteção de dados, um DPO, para quem queira assim a pronúncia, pode ser terceirizado. Eu não tenho como treinar, eu não tenho uma equipe qualificada para isso, então você pode terceirizar. E a NIFE hoje está qualificada para atuar como encarregada de proteção de dados. Isso aqui já foi, a gente já fez esse curso. E aqui um pouquinho de quem pode ser o encarregado de proteção de dados pela qualificação. Eu já tenho a certificação, como alguns gostam de dizer, como DPO, ou como encarregado de proteção de dados, e nós estamos, então, qualificados para atuar não só na consultoria, mas também na retaguarda como encarregado de proteção de dados. É isso, gente. Corri bastante, não entreguei tudo que eu queria, mas deu tempo. Perguntas? Vamos lá, Will. Tem uma pergunta aqui do Marcelo, grande Marcelo da Engemed. Ele está aqui conosco, né? Tá assistindo aqui também. Ele mandou aqui no meu WhatsApp aqui. Ele falou assim: eu tenho várias auditorias de clientes e eles solicitam a descrição de cargos e cursos também. Como que eu devo agir dessa forma agora? Com relação Eles pedem a função, certo? Eles pedem a descrição da função e não da pessoa. Tudo que eu tiver de forma anônima, porque a lei determina o princípio da anonimização, isso eu não falei porque não deu tempo, pelo princípio da anonimização, então tudo que não tiver diretamente ligado ao dado pessoal, não tem problema algum. Quando eu falo de descrição de cargo, eu estou falando do cargo e não da pessoa. Então não tem problema. Legal, é bem interessante, que é muito próximo do que a gente vai conversar amanhã. Ô, William, posso fazer uma pergunta? Claro. Pode falar, André. Vai lá. Atrapalhando vocês aí. Não, André. Vamos lá, imagina, cara. É um privilégio para a gente. Agradecer a palestra aí, foi muito boa, viu? De vocês. E Obrigado. perguntar sobre a avaliação de desempenho que o pessoal do RH costuma fazer. A gente poderia ainda estar fazendo isso ou tem alguma restrição? Eu posso fazer, primeiro, o princípio da necessidade, quais são os dados necessários para que eu faça essa avaliação. Se esses dados necessários, eles forem além da expectativa, eu preciso do consentimento legal, e eu só tenho que tomar cuidado com a publicização disso. Então, eu vou fazer um quadro lá na empresa dizendo que fulano de tal é o primeiro, é o funcionário do mês. Automaticamente, alguém foi o último. Então, eu estou aí agindo com uma certa discriminação. Então, eu não posso dar publicidade a isso. Esse feedback tem que ser entre gestor e colaborador. Tudo que eu conseguir preservar, então eu vou estar menos sujeito às sanções da lei. Beleza. Obrigado. André, prepara outra pergunta aí, que você é o cara. Tem mais gente aí com dúvida aí também. Depois, no finalzinho, a gente vai fazer aquela foto de família. Pedir para todo mundo abrir as imagens aí, né? Vai ser bacana. Mas eu nem passei perfume, pô. Pô. Aí não dá. Outra dúvida, Will, com relação até à afirmação, a pergunta do André, né? Até para quem está chegando agora e não sabe que a NIFE, ela é uma empresa que aplica o teste chamado DISC. Nós aqui no ABC somos os responsáveis, né, pela comercialização, junto com a Betel também, que muito nos apoia nesse trabalho. Mas vamos lá.
Em muitas empresas, a gente aplica o DISC da devolutiva, ok? Para o funcionário. Agora, em outras empresas também pedem a devolutiva para o gestor dele. Como que a gente deve proceder, então, daqui para frente? Eu só tenho que ter o consentimento das partes. Porque aí a gente entra naquela situação, né? Imagina que a parte revoga o consentimento. Lembra lá que ele tem lá no item 1 o direito do consentimento. Só que ele também tem o direito da revogação do consentimento. Se ele revogar e inviabiliza o processo da empresa, então automaticamente ele está pedindo demissão. Eu preciso coletar o consentimento. Voltou minha imagem aqui, para um pouquinho cada bateria. Então eu preciso solicitar o consentimento dele. Em caso de revogação do consentimento, aí eu vou ter que automaticamente revogar o cargo dele na empresa. Mas eu posso sim fazer sem problema nenhum. Eu posso inclusive fazer devolutiva. Eu só tenho que determinar qual é a finalidade. A finalidade é essa específica. Então, eu estou coletando esse dado para avaliar o desempenho do trabalhador, e aí eu estou fazendo devolutiva para o gestor X. Então, lembrem que eu tenho que ter isso de forma lúdica, mapeado o fluxo de dados. Eu estou fazendo devolutiva para o fulano Y, e com tanto tempo, essa informação ela será descartada. Então, eu dei o ciclo de vida do dado, inclusive da eliminação. Aí eu estou amparado pela legislação. Tá, então isso daí tem que estar como se fosse no regulamento interno, essa parte que eu não consegui. Exato. É importante que a gente tenha isso mapeado. Tudo que eu tiver de dado, tudo que eu tiver de informação do trabalhador, eu tenho que ter mapeado. Porque, pelo princípio da transparência, quando ele chegar e falar para mim, aonde está indo o meu nome? Aí você vai falar, ele vai para cá, ele vai para a descrição de cargo, ele vai para a avaliação de desempenho, ele vai para mais porque terceiriza a folha de pagamento, enfim, eu tenho que ter tudo isso anotado. Então, eu automaticamente tem que estar no meu regulamento interno. Perfeito, perfeito. A Lígia, ela mandou mais uma pergunta. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas vou replicar aqui, tá? Ela coloca assim, jornal mural, podemos divulgar? A Lígia está aí, não sei se ela... Eu não entendi. Jornal o quê? Desculpa. Ela colocou jornal ou mural, né? Jornal interno da empresa, aquele mural mesmo. A gente pode divulgar, mas é divulgar o que, Lídia? Eu não entendi muito Eu bem imagino que, pensando na questão do jornal, eu vou colocar notícias da empresa. Automaticamente vai estar associado a funcionários. Então, eu posso, então... Ela abriu o microfone, acho que quer falar, né, Lídia? Fala aí pra gente. Isso mesmo, William. Geralmente, jornal mural, a gente coloca, né? Às vezes tem entrevista de funcionário, algum recorde aí de produção, alguma premiação de auditoria, né? Então, seria nesse sentido aí, se, né, que às vezes envolve algum funcionário, a gente pede para dar algum depoimento, né? Ou algum curso que foi dado internamente na empresa. Eu posso fazer, só que com consentimento. Lembra que para qualquer forma de tratamento de dado, eu preciso preencher uma das 10 bases do artigo 7º da lei. Então, essa informação do jornal, ela está enquadrada em qual das bases? Só na do consentimento, porque ela não é para o governo, ela não é para tratamento de incolumidade, da tutela da incolumidade, ela não é para questões contratuais, ela é para questões motivacionais. Então, se ela é motivacional, não está dentro das bases legais, só enquadra no consentimento. Então, sim, eu posso fazer, desde que eu tenha o consentimento da parte. E já respondendo a pergunta da Nancy, que baixou o bannerzinho aqui do WhatsApp para mim, ela perguntou dos aniversariantes. Se enquadra na mesma situação. Ricardo, segura a audiência aí, que eu vou pegar o meu cabo do celular, senão vai cair minha bateria. Ah, entendi. Então, aproveitar essa pausa, então, para falar para a galera que está aqui que amanhã, às 19 horas, a gente vai conversar sobre avaliação de desempenho vinculada a cargos e salários. Obviamente, vai estar dentro também desse tema LGPD aí. Então, você que está aí assistindo a gente agora aí, né? Não esquece amanhã às 19 horas, enquanto o William coloca o cabo do celular dele ali. Amanhã às 19 horas, a gente vai conversar, então, aqui sobre avaliação de desempenho vinculado a cargos e salários. E o que a lei permite, o que não permite, e as mudanças que nós tivemos desde a reforma trabalhista até agora. Então, amanhã vai ser esse tema. Aproveitando também, nós estamos aqui na Betel, né? Ela cedeu o espaço aqui gentilmente para a gente, né? A Betel, que é a grande parceira nossa, sempre apoiando o nosso trabalho aqui.
E eu quero muito agradecer aqui a Adriana, o Alex, essa galera toda que sempre apoia a Knife, né, Will? Olha, eu descobri agora que eu podia ter ficado sentado. Ó. Agora eu sentei aqui para ficar mais perto da tomada. Estava em pé. Meninos, eu tenho uma pergunta. Posso falar? Vai lá, Claro, Márcia. vamos lá. Então, na verdade, assim, a gente falou muito de documentos e uma coisa que eu tenho... Na verdade, eu sei que a gente não pode reter cópias de documentos e tudo mais, enfim. Só que a gente retém, não tem jeito. Então, o candidato, ele vem, quando ele é aprovado, a gente pega aquele monte de documento, cópia da carteira, do RG, CPF, comprovante de endereço, a gente pega cópias de tudo e mais um pouco. Até para a gente poder fazer esses cadastros. E, normalmente, sim, a gente monta um prontuário com todos esses documentos para uma necessidade posterior, enfim, a gente guarda. Se um funcionário ou uma pessoa, ou um ex-funcionário, uma pessoa que está se desligando da empresa, se ele falar que ele quer essas cópias, que ele não quer que a empresa fique com as cópias, mesmo ele estando trabalhando, se ele falar assim, olha, eu não quero que vocês mantenham as cópias dos meus documentos aí, eu quero que vocês destruam. Ele pode fazer isso, eu tenho que destruir, né? Como é que a gente age como RH? Então, a Lei 5.553 de 68 determina que a gente não pode fazer guarda disso sob pena criminal, inclusive. Eu não estou com o artigo aqui em mãos, mas se vocês quiserem pesquisar, 5.553/68, ela vai determinar no artigo 1º que eu não posso fazer guarda de documentos pessoais. Então, óbvio, se ele, por um acaso, pedir, eu tenho sim que devolver. Eu só posso ficar com esses documentos por 5 dias. Depois eu tenho que devolver ou descartar. Então, quando ele vier aqui, sei lá, um mês depois, falar, eu não quero que você fique com os meus documentos, você vai dizer para ele que você não fica, porque a legislação não permite. Como e se ele for um colaborador e ele quiser ver o prontuário dele, ver se tem alguma cópia, ele pode, eu como RH sou obrigada a mostrar esse prontuário. Você tem 15 dias para levantar o fluxo de dados dele. Ele vai fazer isso via requisição. Ele não pode chegar lá e dar uma carteirada e falar para você assim, olha, eu quero agora que você pegue meu prontuário. Vai falar para ele, preencha essa requisição aqui, provavelmente via encarregado de proteção de dados, a empresa deve ter um e-mail, vai criar um e-mail para isso. Então, você vai falar para ele, você vai fazer o preenchimento ou a requisição via e-mail, ou o canal que a empresa determinar, e através dessa requisição eu tenho 15 dias para entregar a sua solicitação. Essa requisição ela tem que ser formalizada. Então não adianta ele ser pedante, arrogante, chegar lá falando que quer, que não vai acontecer. Não é isso que a legislação determina. Então ele vai através do canal da empresa fazer a solicitação e em até 15 dias você pode responder para ele, mostrando então o prontuário e o fluxo de dados da vida toda dele dentro da empresa. Tá ótimo, obrigada. Uma outra questão aqui, o tempo está correndo, mas vamos lá. A Michele pergunta assim, o nomeado, né, o encarregado, ele responde criminalmente também? Vamos imaginar que ele cometa algum ato ilícito. Porque é uma pergunta curiosa dela, muito pertinente. Já respondi isso várias vezes, inclusive nas empresas. Quando que o operador responde? Quando que o encarregado responde? Quando ele transgredir a lei. Ele vai responder criminalmente se eventualmente a transgressão for equivalente ao Código Penal. Então, veja, a LGPD ela não eliminou as demais leis do nosso ordenamento jurídico. Ela simplesmente complementa. Então, transgrediu a lei na forma que enquadra ou que tipifica o Código Penal, então sim, ele vai responder. Eu não consigo pensar em nenhum exemplo aqui. Sei lá, se o encarregado... me ajuda, gente. Vocês conseguem pensar em algum exemplo para a gente determinar, para eu dizer se sim ou se não? De forma geral, eu garanto para você que sim, que ele responde. Só não me ocorre nenhum exemplo agora criminal que ele possa responder na empresa. Sei lá, roubo, talvez. Ele vai responder criminalmente. Agora, alguma situação em que esteja associada às atribuições dele, as atribuições dele são o intermédio. Conversar aí com o titular do dado, receber as informações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, falar com o controlador, adequar e garantir a conformidade da legislação dentro da empresa. Dentro dessas atribuições, eu não consigo pensar numa situação penal em que ele possa se enquadrar.
Bacana. Uma outra questão é voltada à matriz de versatilidade também. Também essa matriz de versatilidade, cara, é difícil falar isso, ela é só com autorização também ou não? Veja lá, para a gente resumir e deixar isso claro na cabeça de todo mundo. Tudo que não for por força de lei, eu preciso do consentimento. Ou eu tenho questões contratuais, ou eu tenho questões impositivas pelo órgão federal, seja a Caixa Econômica, seja a Receita Federal, seja a Previdência, ou eu preciso do consentimento. Tudo que não é legal tem que ser consentido. Então, matriz de versatilidade, sim, porque tem o nome, depende do modelo da matriz, né? É o nome completo do trabalhador, o cargo e as bolinhas nos quais ele tem o treinamento qualificado para isso. Então, sim, eu estou dando publicidade a isso. E eu preciso falar para ele, olha, eu vou colocar isso aqui porque eu preciso responder à ISO. A ISO determina que eu tenha a matriz de versatilidade. A ISO, na minha época era a ISO-TS, depois virou a IATF, né? Então, a IATF determina que eu tenho esse dado e ele tem que estar divulgado, porque aí a pessoa, quando passar, tem que saber qual é o treinamento exigido e se a pessoa está capacitada ou não. Então, sim, eu preciso do consentimento. Legal. Galera, tem mais alguém com alguma dúvida aí que queira abrir o microfone? Que o tempo aqui explodiu, Will. Passou muito rápido, cara. 1h30 você ficou falando e nem percebeu, né? Caramba, cara, nem percebi. Eu falei que ia falar em meia hora, 40 minutos. 20 horas e 33 minutos agora. Quem tem alguma pergunta e queira fazer aí ao vivo para o William, pode abrir o microfone e falar. E eu ainda estou sem comer desde as 6 horas da manhã. Olha que beleza, ainda bem que eu sentei. Não tentou agora, né? Bom, cara, acho que não vai dar mais tempo mesmo. Já está aparecendo aqui, piscando aqui para mim. Como eu estou como moderador aqui, está aparecendo o tempo da nossa sala. Vamos lá, para os nossos avisos, então, né? Primeiro, essa aula aqui que o William deu para a gente está sendo gravada. Então, a gente vai subir também na nossa plataforma lá no YouTube, né? No nosso canal lá no YouTube da NAIF. É importante que você entre no nosso canal da NAIF, curta lá também. Hoje a gente ia fazer uma transmissão ao vivo pelo YouTube e por um simples detalhe a gente não conseguiu, tá? Nós temos que ter mais de 1.000 seguidores e só faltam 962, né? Então, estamos chegando lá, né, William? A gente vai chegar lá, se Deus quiser. A gente precisa, então, pedir o consentimento do André, que está aqui aparecendo, contribuindo com a gente aqui, que ele vai ficar no YouTube, então, por 2 horas aí. Aliás, a gravação de 2 horas vai ficar ali, gravada no canal da NAIF lá, para que todos possam consultar. Exato, exato. Antes da foto de família, Will, suas considerações aí, cara, mais algum recado que você queira falar? Eu tenho esquecido aqui também. Olha, eu só quero agradecer demais. Falar sobre a LGPD hoje, para mim, é um tema que eu gosto muito. Eu estou tomando café da manhã, eu estou almoçando, eu estou jantando, eu estou quase nem dormindo por conta do tema da LGPD. Então, além de fazer implantações em várias empresas, eu estou estudando muito. Eu tirei 1 semana de imersão total para entender todos os pontos da lei, inclusive do ente público, do ente privado. Então, tudo que vocês precisarem, tudo que vocês quiserem de ajuda, de apoio, contem com a NAIF. Nós nos qualificamos e nós nos preparamos. Fiz cursos para isso, tenho certificação agora para isso, como encarregado de proteção de dados. Então, posso sim auxiliar tanto vocês ou empresas que vocês indicarem, enfim. Então, posso falar isso tranquilamente porque adorei o tema. Porque eu sempre preservei, né, o lado mais do trabalhador. Eu tinha um colega em comum meio do Ricardo Luciano, que quando eu trabalhei com ele como gerente de restaurante, ele dizia que eu era sindicalista e que não ia para lugar nenhum, porque eu sempre defendi o coitado do chapeiro, eu sempre defendi o coitado do funcionário. Então, eu sempre tive esse lado. E quando eu tenho uma legislação preservando o lado mais frágil, é essa legislação que eu vou me debruçar, é essa legislação que eu vou para cima, porque eu tenho certeza de que, claro, guardadas as devidas proporções, a gente tem que ter um olhar muito mais minucioso para aquelas pessoas mais carentes. Então, é uma missão da NAIF, sempre foi uma missão da NAIF, olhar por aqueles que precisam. Temos isso carregado conosco no nosso coração, e agora com a LGPD a gente consegue exercer isso, porque agora eu posso chegar no empregador e falar para ele, empregador, controlador, posso falar para ele, filho, você tem que fazer. Não concordo. Não, você tem que fazer, cara.
É ponto, é tácito, é expresso, tem que fazer. Então, eu tô adorando muito fazer isso, como disse o Silvio Santos, né? Quando você vai para a empresa para trabalhar, é um saco, mas quando você vai para fazer o que gosta, você vai para se divertir. Então, eu estou me divertindo muito fazendo essa implantação nas empresas e estou à disposição de vocês. E, mais uma vez, são 9 anos em que a Knife já está operando aí com vocês. 9 anos desde o primeiro e-mail. Na verdade, o primeiro e-mail foi no dia 22 de outubro. Então, o nosso aniversário oficial é no dia 22 de outubro. Só que a gente fez essa semana inteira de maratona para que a gente pudesse, então, trocar ideia com vocês. E no último dia, que é na sexta-feira, a gente quer abrir o canal aqui, essa mesma salinha, abrir esse canal para a gente conversar muito com todos vocês, agradecendo, trocando informações, enfim. Vamos nos divertir aí para que a gente não tenha o fardo do trabalho com a gente. Legal, meu irmão, muito boa essa fala, cara, muito bacana. Só lembrando, então, amanhã, às 19 horas, a gente vai falar sobre avaliação de desempenho vinculada a cargos e salários. Na quarta-feira, nós vamos falar sobre o comportamento humano dentro das organizações, como que essa pandemia mexeu com a cabeça da galera, como que o RH está trabalhando. Vai vir a psicóloga Aline, é uma excelente psicóloga, também trabalha com a gestão da saúde dentro das empresas, então vai ser bem legal. E na quinta-feira, dia 22, a gente vai falar sobre direitos humanos e a escravidão no mundo moderno, com o doutor aí Pedro, o que mesmo? Pedro Pulzato. Pedro Peruso Pulzato, meu ex-professor, sensacional, cara, não perca essa palestra. Na verdade, não perca nenhuma, mas o Pedro é uma figura maravilhosa. Legal. Galera, quem pode, se puder, muita gente já saiu aqui, mas quem puder, abre essa câmera, vamos dar um print aqui, tirar uma fotinha para a gente colocar no nosso site. O André já fez o dele já. Quem puder aí, abre aí, só para a gente ver o rostinho de você, dar risada, dar um tchauzinho aí antes de sair. E a gente vai... Legal, Márcia, bacana. Gabi também. O que mais? Falta abrir aí. Vamos lá, galera. O pessoal tá fugindo, tá com medo, cara, de mostrar o rostinho. Derivaldo, bacana. O Derivaldo tava aí, você tava aí e não falou nada, cara. Olha, o pessoal tá de pijama já, meu. Não, pijama não, aqui, ó. Okay, você tá de terno, cara. Olha que honra, ele veio de terno. Não, olha o São Paulo aqui, ó. É isso, Derivaldo. Isso daí é um manto, cara. O cara tá com manto, tá vestido. É um manto, né? Que legal. Tá de torga. Tá de torga. Boa, André, tá de torga. Marcelo, grande Marcelão. Muito bom ver você aqui também. Quem mais que falta abrir? A Ana, a Valéria. A Adriana nunca aparece mesmo, né? Mas, de novo, vamos agradecer aqui a Betel. William, põe um pouquinho para sua esquerda aí, ó. Só para aparecer aí o nome Betel. Não, para cá. Olha lá, Betel. Obrigado, Dri, de coração mesmo, por todo o apoio que você tem dado a nós. Deixa eu dar um print aí. Dê um sorriso bacana agora. Vamos lá. Aí, galera, muito obrigado. A gente espera vocês amanhã, então, às 19 horas. Bom descanso, valeu pela força. Beijão. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, Obrigado por tchau. compartilhar. Tchau, gente. Obrigado aí. Falou.